Oi, o Terra Incógnita de hoje é especial. Eu já tinha dado a dica no Facebook, para quem me acompanha, que essa semana eu vou fazer pequenos programas ao longo da semana. Então hoje é o primeiro de 5. Vocês vão ver aqui 5 dicas de livros interessantes para comprar para amigo secreto ou para o seu melhor amigo, sua melhor amiga, você mesmo. Eu vou dar 2 dicas hoje. Vocês vão entender por que já já. A primeira dica: Experimental Film, da Gemma Files. Se vocês não conhecem Gemma Files, ela é uma autora de terror canadense, muito propagandeada na América do Norte. Infelizmente, até onde eu sei, não foi publicada no Brasil. Eu espero que isso seja corrigido em breve. Esse livro dela já ganhou vários prêmios. Ela ganhou, eu não sei se esse aqui ganhou o Bram Stoker Award, eu não estou lembrado. Ela já ganhou o World Fantasy Award também. E Experimental Film é o tipo de história que o leitor brasileiro gosta. Ela tem uma pitadinha assim, a lá Stephen King, mas é uma história bastante tenebrosa, envolvendo uma pesquisadora de cinema canadense, que evidentemente tem um pouco da Gemma Files também, né, uma coisa meio autobiográfica em termos de criação de personagem, e ela coloca a pessoa que faz uma pesquisa sobre uma cineasta mulher do Canadá no começo do século XX. É uma mulher que viveu uma vida muito misteriosa, se casou com um cara, teve um filho pequeno, o filho tinha saúde delicada e frágil e morreu muito cedo. Na sequência, ela virou a Dama de Preto, que foi mudando aos poucos a cor da roupa até virar a Dama de Branco. Ela ficou uma mulher meio fantasmagórica. E depois da morte dela, descobriram que ela fez vários filmes usando ela mesma de personagem. Filmes mudos, evidentemente, década de 10, 1910, 1915, coisas assim. Só que os filmes são muito, muito tenebrosos, muito esquisitos. São fragmentos de filmes. Daí o título filme experimental. A cineasta, a pesquisadora de cinema, vai pesquisando diversas pessoas que trabalharam na pesquisa anterior de filmes desta cineasta. E ela vai descobrir umas coisas muito difíceis, muito estranhas, como por exemplo que o filho da mulher pode não ter morrido tão jovem, a mulher some, a mulher não morre, a mulher some numa viagem de trem. E é descoberto um filme, né? E ninguém sabe o que aconteceu. E ela vai tentar descobrir até o final disso. Só que cada vez que ela vai aprofundando na descoberta do filme, evidentemente coisas vão acontecendo ao redor, pessoas vão morrendo, ela vai ficando cada vez mais doente. E eu não vou contar o final. Só quero que vocês saibam que esse é um dos livros mais aterrorizantes que eu li nos últimos tempos. Certamente em 2016 quase supera a política brasileira e a política externa. Tá? Mas de qualquer maneira é um livro que eu quero indicar a vocês. Vale a pena ler. Essa é a primeira dica do Terra Incógnita, dica de Natal, e a primeira dica de hoje. Aguardem. Por que eu falei que era a primeira dica de hoje? Porque hoje são 2 livros. Na verdade, não é só hoje. Nós vamos fazer isso a semana toda. Essa é a nossa faixa bônus. Dia 11 de dezembro, não sei se vocês estão sabendo, por indicação de duas sumidades da ficção científica brasileira, que é o pesquisador Silvio Alexandre, que já foi responsável anos atrás pela Fantasticon, uma das maiores convenções do gênero no Brasil, e Luiz Braz. Se vocês não conhecem Luiz Braz, eu vou falar sobre ele outro dia. Ele é o autor de vários livros que são clássicos modernos da ficção científica brasileira. É o alter ego do escritor Nelson de Oliveira. Ele próprio já é autor de pelo menos um grande livro da literatura fantástica brasileira, que se chama Subsolo Infinito. Eu vou falar melhor do Nelson /Luiz outro dia. Acontece que ele e o Silvio Alexandre, depois de uma pesquisa muito grande entre vários escritores e fãs do gênero, sugeriram a instituição do dia 11 de dezembro como o Dia Nacional da Ficção Científica, ou o Dia da Ficção Científica Brasileira.
Esse dia é justamente para o que o americano chama de raise awareness, ou seja, levantar as consciências das pessoas e fazer todo mundo saber mais sobre esse gênero que ainda é esquecido no Brasil. Ainda tem pouca gente escrevendo, né? E ainda tem pouca gente divulgando. E muita coisa, principalmente sobre as gerações que vieram 20, 30, 40 anos atrás, quase ninguém sabe a respeito. Eu vou começar a indicar aqui alguns livros modernos, recém-lançados, e uns livros mais antigos que já são clássicos. Eu vou começar hoje com este livro aqui, Na Eternidade Sempre é Domingo, do Santiago Santos. O Santiago Santos é, além de tudo, um querido amigo lá de Cuiabá, um excelente escritor. Acompanhem esse cara no Facebook. No Facebook ele tem duas contas, a conta do nome dele, Santiago Santos, e a conta de Flash Fiction. O danado conseguiu fazer uma coisa que eu não tinha pensado, acho que ninguém tinha pensado. Ele registrou no domínio flashfiction.com.br. Dê uma checada lá. Vocês vão encontrar muitos contos interessantíssimos de Flash Fiction, que antigamente se chamava de ficção ultra curta, ou de short story. É um gênero que nasceu aparentemente nos Estados Unidos, ligado à ficção científica, né? Embora muita gente já tenha escrito esse tipo de gênero antes, e eu vou reservar um terra incógnita para isso. Só para dizer para vocês que Na Eternidade Sempre é Domingo é um livro muito interessante, também de curtas narrativas, só que dessa vez todas elas juntadas, ligadas num feixe só. Ele conta a história do alter ego dele, que é uma mochileira que vai fazer uma viagem a Machu Picchu, e no caminho ela encontra Nipi, um inca encarregado de contar as histórias esquecidas do seu povo. Então, nesse tipo de narrativa aqui, que é uma narrativa muito linear, muito centradinha, mas ao mesmo tempo muito louca, espiralando sempre para fora, o Santiago, ele tira fotos também, ele tem fotos aqui que ele tirou ao longo da estrada, né, ao longo do caminho, trechos onde ele mistura Quechua, se eu não estou enganado, né, que o idioma eu sempre esqueço, o idioma dos incas, acho que é o Quechua, com português. Para quem não entende, não tem problema, ele tem notas de rodapé explicando cada palavra que ele cria. Eu vou dar um disclaimer para vocês. Eu não concordei com isso, falei para ele, cara, deixa o estranhamento que vai ser melhor, as pessoas vão ficar mais surtadas e depois, de repente, no final você bota o glossário. Ele preferiu ser mais generoso com os leitores, mas a leitura não ficou prejudicada, muito pelo contrário, isso acelerou a leitura, sim. E a leitura é muito interessante porque ele mistura um relato de viagem tradicional com um relato de fantasia, meio Júlio Cortázar, meio Valêncio Xavier, meio Campos de Carvalho. Ficou curioso? Ficou curiosa? Ficaram curiosos? Comprem, procurem, falem com o autor. Esse livro está à venda no site da editora. A editora é a Carline e Caniato, é uma editora pequena do Mato Grosso, mas acho que é legal vocês falarem com o próprio Santiago no Facebook. É isso. Não percam que amanhã já tem outro. Tchau.